Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e no vídeo de hoje eu quero apresentar algumas explicações sobre juros compostos. Em especial, nós vamos aprender a calcular o montante, que é o capital acrescido de juros. Então vejam que os juros compostos, eles são a adição de juros à soma principal de um empréstimo ou depósito, que daí seria o capital. Ou seja, juro sobre juros. Eu tenho um capital, ele vai incidir um determinado juros, uma quantidade, e depois eu vou fazer juros sobre esse capital já com juros. Ou seja, sempre o juro sobre o juro. E aí no nosso dia a dia, a maior parte dessas nossas operações que envolve dinheiro utiliza juros compostos. Então, por exemplo, se nós temos nessas situações que eu vou apresentar aqui para vocês, financiamento de carro, de uma casa, compras a médio e longo prazo, empréstimos bancários, aplicações financeiras, como por exemplo caderneta de poupança e tesouro direto, e mesmo as dívidas do cartão de crédito. Todos esses são exemplos de juros compostos, ou seja, o juro aplicado sobre o juro. E aí no sistema então de juros compostos, a taxa de juro ela é aplicada a cada vencimento, sempre considerando o montante atualizado pelos juros anteriores. Ou seja, eu tenho o capital, vai incidir uns juros e depois o meu próximo juro vai ser sobre o resultado anterior. Então veja esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa contraiu uma dívida de R$ 200 a uma taxa de juro de 5% ao mês. Então, no início da dívida, nós vamos ter R$ 200. Um mês depois, calculado 5% em cima de 200, nós vamos ter R$ 210. 2 meses depois, ou seja, uma nova aplicação de 5%, vai incidir sobre 210. Então, o juro que será acrescido será 5% sobre 210. E aí nós teremos 220,50. 3 meses depois, 5% de juros será sobre 220,50, ou seja, sobre o valor que a pessoa já estava devendo no mês anterior. E assim sucessivamente, até o quinto mês aqui, nesse nosso exemplo da tabela. Ou seja, foi cobrado juros sobre juros. Como então que nós vamos calcular qual o montante que a pessoa deve ou que a pessoa vai ganhar? Porque, por exemplo, ela poderia ter rendimentos numa poupança ou no Tesouro Direto, numa aplicação. Como que a gente vai calcular esse valor que ela vai dever ou que ela vai ganhar depois de um determinado tempo? Então, essa daqui é a fórmula do montante, ou seja, o montante ele vai envolver capital, ele vai envolver taxa de juros e ele vai envolver tempo. Então, observem que o M ele vai ser o montante. Então, esse montante vai ser o capital acrescido de juros. O C, então, vai ser esse capital inicial, conforme eu falei. O I, ele vai ser a taxa de juro. E aí a gente tem que observar, por exemplo, que a taxa de juros ela vai ter que ser na forma decimal. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 8%, se eu tiver que trabalhar com uma taxa de 8%, eu terei que fazer 8 dividido por 100. E aí, fazendo esse 8 dividido por 100, eu vou usar minha forma decimal, ou seja, 0,08. Então, eu sempre tenho que usar a forma decimal aqui nessa fórmula do montante. E aí, o T vai ser o tempo de aplicação. Então vamos pegar um exemplo aqui. Gabriela emprestou o valor de R$ 3.000 para Jéssica, cobrando juros compostos de 3% ao mês. Aí a Jéssica se comprometeu a pagar tudo após 5 meses. E aí a pergunta, qual será o valor que Jéssica deverá pagar? Então observem, esta daqui é a fórmula do montante. Eu preciso pegar os dados, extrair os dados do problema para aplicar nessa fórmula, porque o que eu quero encontrar é o M. Então, M vai ser o valor que a gente quer saber, o C vai ser o capital inicial, ou seja, esse valor que a Gabriela emprestou para a Jéssica, que é de R$ 3.000. O I é a taxa de juros, ou seja, 3%. Porém, eu vou ter que colocá-lo na forma decimal. Portanto, 3 eu divido por 100, 0,003. E aí o tempo, 5 meses, que é o valor que a gente precisa, que é o tempo que a Jéssica vai levar para poder pagar a Gabriela. Então, nessa outra tela aqui, ó, eu estou colocando novamente os dados do problema e aí a gente vai começar a aplicar na fórmula do montante,
que é esta, C vezes 1 mais I elevado a T. Observe então que no capital eu substituí por 3.000. Esse 1 ele permanece porque é da fórmula. E esse I, que é a nossa taxa de juro, vai ser 0,03, porque eu já tinha transformado na forma decimal. E o 5 será o tempo que a Jéssica vai levar para poder pagar a Gabriela, ou seja, esse T aqui. E aí a gente continua, 3.000 vezes, desmancho essa parte, ou seja, resolvo 1 mais 0,03, que dá 1,03 elevado a 5. Aí nesse momento aqui eu posso usar tranquilamente a calculadora. E aí nós vamos ter 3.000 vezes. Resolvendo isso daqui na calculadora, 1,03 elevado a 5, eu vou ter aproximadamente esse valor aqui. Quem quiser pode sempre usar todas as casas que vão mostrar na calculadora, ou pega apenas umas 4, 5 casas depois da vírgula. E aí agora fazendo 3.000 vezes esse valor aqui, nós chegamos ao resultado de R$ 3.477,81, que é o valor que a Jéssica tem que pagar para a Gabriela. Vamos para um segundo exemplo. A Aline depositou R$ 500 durante 8 meses em um fundo de investimento que rende 1% ao mês em juros compostos. Aí a pergunta, quanto ela terá ao fim do período? Então, novamente, nós vamos considerar essa fórmula do montante. O M vai ser o valor que nós queremos saber, porque é o montante. O capital, R$ 500, porque é o início. A taxa é 1%, e lembrando que eu tenho que passar para a forma decimal, então é 0,01. E o tempo são 8 meses, portanto, T é 8. E aí, repetindo a telinha anterior aqui, para a gente saber os dados, aplicando na fórmula do montante, eu vou substituir o capital por 500, o 1 eu vou repetir porque faz parte da fórmula, a taxa de juros é 0,01 e o tempo aqui vai ser 8, porque são 8 meses. Portanto, fazendo 1 mais 0,01, eu terei 1,01 elevado a 8. Novamente, eu posso usar a calculadora aqui. Esse valor 1,01 elevado a 8, ele dá aproximadamente esse número. E aí, repetindo, quem quiser pode usar diretamente o valor da calculadora e multiplicar por 500. Ou pega umas 4, 5, 6 casas, coloca aqui e depois faz a multiplicação. E aí, por último, então, 500 vezes todo esse número, eu terei 541,43. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.